Hoje queremos expressar nossa gratidão a uma empresa que acredita no esporte, também na juventude e no desenvolvimento da nossa cidade. Estamos falando da BTG Case, que mais uma vez demonstra seu compromisso com o esporte. A BTG Case é referência em máquinas agrícolas, mas vai muito além de campo. Ela planta valores também como união, superação e incentivo ao esporte, apoiando o vôlei da Associação Desportiva e Cultural de Chapadão do Sul. Com esse apoio, nossa equipe ganha mais força para continuar crescendo, participando de competições e carregando o nome de Chapadão do Sul. A cada ponto e a cada conquista tem o toque de quem acredita no nosso potencial. Por isso, em nome de todos os atletas e professores da Associação Desportiva e Cultural de Chapadão, deixamos um muito obrigado à BTG Case por acreditar no nosso esporte e fazer parte dessa história.